Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Voltamos, graça e paz. E aí nós estamos refletindo sobre uma série de pregações e também devocionais de acordo com essa série, ok? Que é o Reino de Ponta Cabeça. E a nossa devocional de hoje é sobre as tentações e o reino. E hoje vamos falar, pastora, sobre a religiosidade do templo. Vamos lá que é forte. Texto, né? Vamos ao texto? Vamos ao texto. Nosso texto é Lucas, então capítulo 4, a partir do versículo 9 ao 13, diz a palavra de Deus. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Glória a Deus. Esse texto nós lemos em Lucas, na outra mensagem nós lemos em Mateus. A gente está também em Mateus capítulo 4, o mesmo capítulo. E aqui nós vamos falar então hoje sobre a religiosidade do templo. Então nós vamos falar da tentação, a segunda tentação, que Jesus foi tentado pelo diabo. E aqui então é interessante porque a gente poderia perguntar, por que o diabo, pastora, leva Jesus lá no templo santo em Jerusalém? Porque a Bíblia fala em Jerusalém, ou seja, levou ele lá no ponto mais alto, ou seja, o pináculo que está falando é o ponto mais alto, e mostrou ali o templo. Até mesmo porque nós falamos em templo hoje, pastor, e a gente pensa nos nossos templos, mas ele levou no lugar mais alto porque o negócio era imenso mesmo, né? Era grande. Muito grande. Então o próximo truque, vou dizer assim, aí a tentação do diabo foi então de convidar Jesus para abraçar o quê? A religião institucionalizada, pastora. Sim. Então naquele tempo vivia uma religião muito complexa. Era um código de conduta complexo demais, onde o que podia fazer, o que não podia fazer. Então eram devotos, judeus devotos lá que viviam da maneira totalmente complexa demais, com tantos rituais, com tantos sacrifícios, com tantas regras, com tantos ritos, com tantas coisas. E Jesus então vem da maneira de ponta cabeça, certo? E entra em conflito com esses pesados ritos, com esses sacrifícios, com tudo isso, né? Mas a proposta do diabo é: Jesus, desça de uma maneira, né? Se jogue aí, e os anjos vão sustentar pelas suas mãos, como nós lemos no texto, né? Então, a proposta do diabo apareça Jesus. Ou seja, entre no templo, né? Vá em frente, ignore a raiva dos fariseus, esqueça a pobreza, a doença, não provoque a ira dos ricos, ou seja, sai fora da questão da cruz. Para que passar pela cruz? Entra na nossa jogada. Entra aqui dentro dessa religiosidade, dessa questão, né? Então o diabo propõe exatamente isso, né? Desça lá pelas mãos dos anjos, né? Como se estivesse descendo, que eles esperavam o Messias que também descessem assim, né? Dessa forma, e os anjos vão te sustentar. Esqueça a cruz. Você pode reinar sem passar pela cruz. Então o diabo sugere ali que Jesus demonstra ali confiança arrogante em Deus. Olha só o que ele faz, né? Sim. O diabo põe em dúvida, ele fala: se tu és o filho de Deus, ele põe em dúvida, ele pergunta: se tu és o filho de Deus, tira daqui. Aí Jesus já tinha ouvido o Pai um pouquinho antes, que tu és o meu filho amado,
em ti me compraste. Ou seja, ele estava tirando a dúvida da identidade de Jesus, da filiação de Jesus. E o diabo faz isso conosco. Ó, cuidado que o diabo incita. Tem Ele tenta pessoas que são levadas para arrogância, pastor, e quer até mandar em Deus. E ele percebe, o diabo, que Jesus cita a palavra, né? Jesus, o tempo todo nessas tentações, ele cita a palavra. E o diabo usa a própria palavra. Começa a citar a palavra. E cita também a palavra. Só que, quando ele cita aqui o Salmo 91, né, o versículos 11 e 12, que nós não vamos ler aqui, ele cita omitindo o texto, pastor. Ele traz a omissão do texto correto da interpretação. Então, o diabo usa a Bíblia para tentar, mas ele nunca vai usar a Bíblia para edificar. Jamais. De forma alguma, né? A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Cuidado. Exatamente. Ele distorce, né? Uhum. Então ele é um péssimo intérprete da escritura, pastora. O diabo então omite o texto. Em todos os teus caminhos, ele diz assim, ó, os anjos sustentarão, né, em todos os caminhos de Deus. Ou seja, se você estiver nos caminhos de Deus, você será sustentado. Agora, se você andar pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio caminho, não ore dessa forma. Deus não tem responsabilidade com as suas loucuras. Não. E o diabo sempre torce a palavra, pastor. A gente tem que ter muito cuidado. Então, o que é a tentação do templo? O que está por trás da tentação do templo, pastor? O que está por trás de tudo isso? Olha, o templo era o pináculo da vida religiosa, era o ponto mais alto da vida religiosa, era o coração da adoração, dos rituais, da emoção e também do orgulho dos judeus. Eles tinham muito orgulho dessa religião. Era algo fantástico. Se você olhar o templo, era algo assim estrondoso, né? Grandioso demais. O único altar judeu no qual o sumo sacerdote fazia, pastor, os ritos, sacrifícios da expiação, e era uma vez por ano se fazia isso por todo o mundo. Sim. Por todo o mundo judaico, entendeu? Então Jerusalém era o quê? A cidade do santo templo, né? Do templo, a cidade do templo. As artérias ali da religião judaica pulsavam por causa desse templo. Então eles tinham um templo como quase que uma idolatria. O coração de tudo. Exatamente, né? Então esse provavelmente seria o lugar óbvio onde o diabo então iria testar Jesus. Com certeza. Com toda certeza, porque o diabo quer oferecer aqui para Jesus a religiosidade daquela época. Sim. Exatamente assim, né? Corrompida então, como estava. E aí, só para você ter uma ideia do templo, você poderia visualizar esse templo como um edifício de uma igreja bem grande nos dias de hoje, pastor. Mas a comparação mais assim, modesta, que fala um pouquinho melhor, seria de um shopping center, do maior que tem, de um shopping center maior que tem, né? E era muito cheio de coisa lá. Eram muitas pessoas, muitos sacerdotes, levitas, 18 mil serviam ali, pastor. 18 mil pessoas servindo no templo, você imagina a grandiosidade disso. Quando o véu do templo, pastor, foi purificado, foram necessários 300 sacerdotes para mergulhar ali no tanque de água para ser purificado. Você vê o tanto que era grandioso assim. O véu que dividia o lugar santo dos santos. Então, eram necessárias ali pessoas que estivessem dia e noite ali, até, pastora, para fechar as portas do templo. Sabe quantos levitas faziam isso? 200 levitas. Meu Deus! Eu nem muito exagero. Eu nem falei isso na pregação domingo, mas eram 200 levitas para poder fechar as portas ali do templo, né? Então o templo tinha 3 funções: ritual, econômica e administrativa, pastor. Então, 3 vezes por ano tinha algumas festas que eram celebradas ali, festas religiosas, festa da Páscoa, que narrava a libertação do Egito, a festa do Pentecostes, que era a festa de agradecer pelos frutos da colheita, e a festa dos tabernáculos. Então, essas 3 festas eram importantíssimas, vinham pessoas de tudo quanto é lugar, de 6 mil, de 25 mil pessoas em Jerusalém. Nessa época das festas, pastora, aumentava para 180 mil. Meu Deus, era o point, né? Então o templo era a peça central da fé, pastora, da fé judaica, né? Ela simbolizava a presença viva de Deus ali na terra, naquele tempo. Então a piedade e a paixão judaica estavam enraizadas, pastora, nesse templo. E também na Torá, que eles chamavam Torá, né? Que é a lei, ok? Então, no centro das atividades do templo e no centro da religião, tinha-se então a lei, a Torá, né? E a gente vai ver muitas coisas acontecendo, né? Mas então, o povo ali
em Jerusalém tinha como o lar do templo, né, sagrado, era exatamente o local onde esses textos messiânicos, que eles estudavam ali sobre a vida do Messias, pastor. Então eles estudavam então provavelmente vai ser um lugar óbvio para a armadilha do diabo. Sim. Porque eles estudavam os textos messiânicos, eles sabiam que o Messias viria, certo? E que eles esperavam o Messias que descia do céu, ou que nascesse de um rei que ia governar, que ia fazer muitas coisas, que ia destruir o Império Romano. Você está entendendo? Então, eles esperavam o Messias totalmente de invertido, diferente do que Jesus veio, porque Jesus veio ponta cabeça de ponta cabeça, exatamente. Então, o relato da tentação não especifica exatamente onde o diabo queria que Jesus se pulasse, se jogasse, não especifica. Talvez no muro mais alto, né? Na parte mais alta e tal, mas o importante é que o diabo ele exatamente ia usar essa situação, pastora, sim, do templo, da religião, para tentar Jesus de qualquer forma, né? Mas o Messias que veio é o Messias de ponta cabeça. Então a ideia de desfrutar da aprovação da instituição religiosa, né, foi a tentação que Jesus passou, porém ele não quis. Ele se afastou, ele rejeitou a religião de cabeça para cima, né? Porque a religião que ele estava para trazer era uma religião diferente, né? A tentação ali veio até o tempo da cruz. A gente percebe que o texto fala até em tempo oportuno, sim, o diabo ia se manifestar. Ele retornava o tempo todo. Até a cruz, Jesus foi tentado em todo o tempo, né? Então a gente percebe isso, né? Em vez de dobrar-se a religião, Jesus, o que ele faz? Essa religião institucionalizada, Jesus arrancou tudo dela, até os seus fundamentos. Então ele com as suas parábolas, a gente percebe que ele foi muito severo com ali os líderes judeus, os religiosos. Ele curou no sábado, pastor. Sim. E alguns falavam assim, blasfemam, gritavam, né? Gritavam ao ponto de ranger os dentes de raiva de Jesus, né? Sim. Porque diziam que ele era blasfemo. E Jesus, então, ele entrou no templo, um momento lá, ele expulsou ali os cambistas, ele me virou as mesas, ele falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai, que é uma casa de oração, covil de ladrões e salteadores. Olha só o que Jesus fala. Isso aconteceu dentro do templo, está lá em Mateus 21, você pode encontrar isso aí. É até necessário entender que ali no templo eles trocavam as moedas estrangeiras, era obrigado a trocar lá no templo e eles cobravam taxas exorbitante por havia isso. Um câmbio lá, né, pastor? Para os sacrifícios, os animais tinham que ser comprados no templo porque havia uma combinação entre sacerdote e os vendedores e eles cobravam o triplo do valor do animal e era obrigado a comprar lá. Então realmente era uma vergonha. É uma vergonha. Mas Jesus não desprezou, pastora, totalmente ali a religião. Porque a gente vai perceber que ele ensinava na sinagoga, sim, ele lia a lei, a Torá, há momentos a gente vai ver disso. E muitos creram, né? Também. Muitos creram, exatamente. Ele vai dizer para o leproso que foi curado para se apresentar ao sacerdote. Sim. Você está entendendo? Então ele não rejeitou por completo, até porque ele era judeu. Nasceu dentro desse contexto todo, pastor, sim, de religião, né? Então ele não desprezou totalmente. Mas o fato é que ele substituiu, olha só, presta atenção, ele substituiu a maquinária da religião formalizada por um reino, olha, presta atenção, um reino de compaixão e de amor. É esse reino que você faz parte. É esse reino que a sua família faz parte, que nós fazemos parte. Jesus, o Messias de ponta cabeça, ele se tornaria ali agora o sumo sacerdote. Glória a Deus. O Espírito de Deus seria agora, sairia do Santo dos Santos, do templo, pastor, do Santo dos Santos do templo, e agora repousaria no coração de todo cristão, bendito seja dentro Deus. De você, amém? As pessoas não adorariam mais a Deus no templo ou no Monte Santo, agora você é o templo, você é o Monte Santo. Isso foi o Jesus que trouxe, né? E agora ele poderia se aproximar de Deus em qualquer lugar, né? Porque a palavra de Deus lá em João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. A mulher pergunta para ele, verdade. Isso é tão forte lá que ela pergunta, onde é, Senhor? Neste monte ou em Jerusalém, que era o centro de tudo? Ele disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, porque os adoradores verdadeiros adoram em espírito
e em verdade. E a gente vai ver, pastora, também dentro de alguns textos, até o apóstolo Paulo falou na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ele fala. E ele fala ainda em 1 Coríntios 6, 19, que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, então a adoração estaria liberta de edifícios elaborados, de rituais, sacrifícios complicados. Então, nas palavras do Evangelho de Jesus, ele fala o seguinte, Jesus, lá em Mateus 12, 6, está aqui, ele fala, quem é maior do que o templo. Que lindo. Olha só o que Jesus fala, né? Glória a Deus. Então, Jesus vai desenvolvendo a história de Jesus se torna então um sacrifício final e definitivo, né? Ele seria o imaculado Cordeiro de Deus morto pelos pecados de todo o mundo. Jesus revelaria ali o segredo da Torá dele, da lei dele, que é a lei do amor, pastor, né? Essa Torá então acabaria com cerimônias de purificação e sacrifício. Ele ofereceria então perdão aos pecadores diretamente de Deus. Olha só, diretamente, sem peregrinar, sem ter que ir lá para o templo, sem peregrinar, sem cortar a garganta dos bichinhos, dos animais, sem nada disso. Porque ele foi o último sacrifício, né? Então Jesus afirmou ali uma nova religião de ponta cabeça, colocando o amor de Deus, o amor ao próximo, acima de qualquer coisa, acima de ofertas. Na verdade, estabelecendo o reino, não uma religião, né? Exatamente, estabelecendo um reino, acima de todas as ofertas, sacrifício. Então, Jesus, nós vemos aí esse reino, essa nova religião, vou dizer assim, pastor, de ponta cabeça, sem edifícios, sem programa, sem clero de elite. Em Jesus, temos um sacrifício único e final, uma oferta definitiva, um novo templo no coração de cada cristão e uma nova lei, a lei do amor. Amém? Amém. Então é isso, essa palavra, essa mensagem aí, quando Jesus passa por essa tentação do diabo, o diabo quer tirar Jesus do foco da cruz, do amor, da nova lei que ele estaria para implantar. Ou seja, queria que ele vivesse a religião do templo, a religião que os judeus viviam e estavam presos a tantas coisas ali. E Jesus então vem de um reino de ponta cabeça, mudar toda essa estrutura, e hoje nós estamos vivendo esse reino. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, pastora? Vamos orar. Muito bem, então o Senhor Jesus não veio ser um rei político e nem um rei religioso, ser cheio de ritos e tantas questões. Ele veio implantar o reino dos céus. Amém. Por causa de você e por causa de mim. Muito obrigada, meu Deus. Nós te bendizemos por todas as coisas. Bendito seja o teu nome por essa revelação, e ensina-nos mesmo a fazer perguntas à tua palavra para poder termos respostas firmes que vão nos direcionar para o reino dos céus. Amém. Eu oro por cada um e cada uma que recebe essa palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ministre no íntimo do ser de cada pessoa. Livra-nos dessa religião fria, ritualista. Livra-nos, meu Deus, de gostar tanto de paredes de tijolos, de um altar de cerâmica, e não zelar por este templo e por este altar que é os nossos corações. Verdade. No nome de Jesus Cristo nós te adoramos e pedimos a tua bênção. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus e abençoe. Até a nossa próxima Palavra Oportuna.